Boa tarde, pessoal. Mais um Community Call. Estamos aqui, para quem não me conhece, Matheus Gaudêncio, engenheiro de software da Deco. E você é o host de vocês hoje, Lucas acompanhando na produção. E já temos alguns Esquece. das pessoas que vão falar aqui hoje. Eu tô achando só suas palmas tímidas hoje, Lucas. Mas vamos ver aí como é que vai ser ao longo da call. Bom, pessoal, para apresentar aqui o conteúdo que a gente vai ter hoje, tá? Nós vamos discutir sobre a Async Render, ou renderização assíncrona, tá? Com o brasileiro. Passamos para um Q&A com o Muri, nossa design aqui da Deco, tá? Mas que também vai se apresentar um pouquinho. Aí já de antemão deixa um aviso, tá? As perguntas que vocês quiserem fazer para Muri podem usar no slide. Vez ou outra eu vou deixar aqui marcado durante o chat, tá? Mas tem um link também aí no chat, tá? Então, Esquece. vai estar disponível por lá. Lembre de votar também, porque nem sempre a gente consegue fazer todas as perguntas. Depois desse Q&A, perguntas e respostas aí com o Muri, a gente passa para a Candeia apresentar um pouquinho de como é que funciona a nossa engine, né? Então, o que é o runtime da Deco, como é que ele opera e o que, é que a gente consegue fazer com isso, tá? Antes de começar a nossa primeira apresentação, eu queria só puxar aqui os updates. Essa semana, muita novidade aqui no Apps, tá? Então, tô colando aí para vocês verem. Então, ó, o que é que a gente teve aí nessa semana, tá? Primeiro reconhecer aí todos os contribuidores, então o Simon, o Luiz, né, o Icoc da Devon, Thiago, Alan e Brunite, todo mundo que está contribuindo aqui no Open Source. Quem for contribuir lá no nosso app, tá, vai ver uma novidade que eu queria destacar aqui hoje, que é justamente uma atualização em como você pode contribuir no código. A gente adicionou o nosso código de conduta dentro desse repositório, então fiquem atentos para seguir os padrões definidos por lá, bem como um novo template de issues e de PRs, para facilitar a maneira que a gente trabalha com essas atualizações, tá? Então, ó, você tem algum problema, alguma questão, ou quer fazer uma sugestão de melhoria, cadastre uma issue, tá? Tem um PR para abrir, cadastre uma issue associada para poder explicar o que é que está acontecendo ali. A ideia é que a gente consiga acelerar e trazer mais pessoas para observarem e avaliarem as PRs do apps. A gente tem uma demanda de muitos PRs abertos e por vezes complexos, tá? Mas a ideia é a gente acelerar isso. Atualmente a gente oficialmente tem 3 mantenedores desse repositório, tá? Que somos eu, Tavando e Camudo. Mas a ideia é a gente trazer também mais contribuidores da comunidade. E esse processo, manutedores na comunidade, tá? E esse processo de revisar PRs também seja algo que várias pessoas podem fazer. Se você quiser tiver acesso, tá? A gente faz o convite para você também revisar as PRs que estão lá presentes, de modo que a gente possa contribuir com o Open Source da Deco. Esse é o principal ponto de destaque da atualização do Apps dessa semana, tá? Mas a gente teve algumas contribuições aqui, como por exemplo a adição de um loader de categorias. Uma que foi pedida agora você pode usar ponto e vírgula no CSVs lá do Redirect, bem como as atualizações aí, incrementando os resultados da VTEX e alguns fixes relacionados a nossa app da Wake, tá? Então, sem mais, eu queria puxar aqui brasileiro, que vai apresentar agora sobre Async Render. Brasileiro, por favor, se apresente e o palco é seu. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. E aí, pessoal, tudo bem? Como o Matheus falou, sou brasileiro, sou engenheiro aqui na Deco. E hoje eu vou mostrar a vocês sobre uma feature que já existe há algum tempo na Deco, mas a gente avançou e melhorou ela recentemente, inclusive no Admin 2.0, ela é automática, digamos assim, que é o Async Render, né? E eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Espero não ter problema com o Discord. Tá, 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 tá. Me avisa se não funcionou. Não foi, né? Vou precisar reiniciar meu Discord. Rápido. Bom, enquanto o brasileiro reinicia o Discord dele, lembrando que a gente vai ter daqui a pouco em Q&A com o Muri, designer aqui da Deco, e as perguntas vocês podem acessar aí usando o slide, tá? Então, por favor, fiquem à vontade lá para perguntarem o que vocês quiserem, e relacionado ao design ou falar da vida também. Yes! Brasileiro, estamos vendo sua tela, então, por favor, pode prosseguir. Boa. Beleza. Então, pessoal,
O que é o Async Render, né? Async Render é um mecanismo, assim como existem outros no mercado, é um mecanismo que a gente implementou aqui na Deco para postergar renderizações de algumas sections. E por que que a gente fez isso? Isso é uma forma de você fazer com que uma página carregue mais rápido e assim dando uma interatividade mais rápida, entregando um UX melhor para quem navega naquele site. Por exemplo, o React, ele tem lá o suspense que você, quando tem um componente, né, que depende de uma promise, que ele precisa de um dado, por exemplo, você dá wrap naquele componente com um suspense e dá throw na promise, e aí o React cuida para renderizar aquilo de uma forma assíncrona, né? Aqui na Deco a gente também tem um mecanismo para fazer isso que é diferente do React, mas o objetivo é parecido, que é entregar uma UX melhor e renderizar páginas mais rápido. Como que funciona uma renderização convencional de uma página? Por exemplo, aqui eu estou com o Storefront, eu vou desligar aqui o Async Render só para vocês verem. Eu carrego a página e ela vem inteira, né? E como eu demonstrei aqui, tem um exemplo, tem uma página que ela é composta por várias sections, sections diferentes, de tamanhos diferentes, etc. Então, quando eu peço uma página, por exemplo, a home do meu site, o meu servidor recebe o request, vai renderizar, carregar todos os loaders, fazer tudo que ele precisa para popular as sections. Por fim, ele vai renderizar as sections, passar para o render to string e assim responder o request com a página. Diferente de uma página com async rendering, que a engine da Deco, ela pega todas as sections da página e quando ela vai renderizar, ela identifica que uma section é async, não renderiza ela, renderiza a casca dela, caso exista, e assim retorna seguindo o fluxo comum, que é passar para o render to string e responder o request. Então, quando você pede uma página, por exemplo, eu fiz esse diagrama aqui, onde eu tenho as sections que estão preenchidas, sem sair rachurada, elas não estão assim. Então, quando eu receber o resultado dessa página, perdão, eu só vou ter essas duas sections aqui visuais, do jeito que elas são, sem async, e as demais que estão rachuradas são sections, são as cascas das sections, ou os loading fallbacks delas. E aí, depois que ela chega no browser, a gente coloca um script, que no caso do Status Fresh, a gente usa o partial, e aí pede as sections, e aí você vê ela no fim, ao fim da renderização do async, ou no HTMX, a gente usa o próprio HTMX para dar um get e dar um replace naquela casca. Até aí, vocês entenderam? Deixa eu abrir meu chat aqui. O pessoal tá acompanhando aqui, comentando sobre o NSYNC. Então, todo mundo muito atento aqui com a apresentação brasileira. Pode prosseguir. Boa, beleza. Uma dúvida que surge meus requests não vão pegar as páginas completas, isso pode afetar o crawling. A gente lida com os bots, né, que fazem crawl, e quando a gente identifica que é um bot conhecido que está fazendo crawl, a gente desliga o Async Render. Por mais que você tenha qualquer uma das versões de Async Rendering da Deco, a gente desliga e renderiza tudo e faz o fluxo normal, como se não tivesse Async Rendering. Beleza. Então, quando é que eu utilizo desse mecanismo do Async Render, né? Não existe uma regra fixa, mas o propósito do Async Rendering, como eu falei no começo, ele fazer com que as páginas carreguem mais rápido. Então, se eu tenho sections que dependem de loaders, se eu tenho muitas sections na página que estão below the fold, se eu tenho section que faz bastante computação no servidor e faz com que demore a renderizar, essas sections são elegíveis para ser renderizada com Async Render. Por exemplo, aqui no Storefront, por mais que não pareça,
essa section aqui, ela está sendo renderizada assim. Eu estou aqui no admin da Deco, e aqui é o header, e ela está ligada assim que rendering. Ah, mas como é que eu estou vendo o conteúdo dela? Pois é, no mobile, esse menu aqui, ele é carregado no menu hambúrguer. E, no caso, no mobile, isso daqui tem um efeito. Se eu abrir ela aqui no mobile, ops, aqui. Essa section aqui, ela vem sem isso. Deixa eu ver se eu consigo carregar rápido o suficiente. Tá vendo? Eu precisei clicar 2 vezes. Por quê? Porque isso daqui está sendo renderizado assim. Estou usando ela como exemplo, vou fechar aqui meu DevTools para continuar. Então, é isso. Quando o pessoal me pergunta quais sections colocar, como vocês podem ver, até sections acima do fold, né, que é o header, elas são elegíveis para ter async rendering. Beleza? Tá bom. Então, o que é que eu preciso fazer para que minha section funcione bem no async rendering? Ela não renderize vazio ou fique causando CLS, como eu vi que já perguntaram aí no chat. Para resolver esse problema do CLS e não ficar nada vazio, nem dar aquela pulada na tela, a engine, no processo de renderização, ela verifica se uma section tem um componente exportado chamado loading fallback. E aí, quando uma section está com async rendering ativo, a engine renderiza o loading fallback, no caso aqui do header, aqui, está renderizando o loading fallback, que é o próprio header, que é exatamente bem parecido, na verdade, né? E depois, enfim, vai pedir a section normal. Então, o que é que a gente precisa fazer? Exportar um componente chamado loading fallback na section. Aqui eu usei o exemplo do loading fallback do próprio header. A diferença é que a gente coloca essa propriedade lazy, que é para não carregar algumas coisas no loading fallback. Um outro exemplo, por exemplo, de shelf. Isso daqui é um componente de uma shelf, de um site, que aqui tem os product cards e fica pulsando aquele animando até que carregue a section normal. E aí, dessa forma, só respondendo a pergunta do André, dessa forma a gente resolve o problema do CLS. Porque aí eu coloco o tamanho, largura, etc. das coisas. Beleza? Tem dúvidas, pessoal? Então, uma pergunta aqui de Gustavo sobre se assim que resolveria a paginação no site da Deco. Que é um site específico, que é o Live Projects, que é onde a gente lista os projetos os projetos que a gente tem no ar, carregando a estrutura HTML junto com as imagens, no caso. Então, o que acontece nesse site especificamente, quando você muda a paginação, né, ele faz uma alteração de toda a section, e aí a paginação muda primeiro, mas não muda as imagens. Sim. Aí, no caso, é o mesmo mecanismo que o Async Render usa, que é o ou partial ou HTMX, né, as trocas lá do HTMX, que dá para ser utilizado para resolver essa questão aí de fazer a paginação com isso. E E outra quando a altura pergunta, depende da largura da página. Então, você tem como botar CSS, André. Você também tem como pegar o device usando o use device, entre outras coisas também. Boa, Marco. Eu já entro nesse ponto já do cache das sections. Então, beleza. Tá bom. O que é que eu preciso fazer quando minhas sections elas dependem de loader? Eu preciso preparar os loaders que são utilizados nas sections, porque eles... Deixa eu só silenciar aqui meu celular, tá tocando. Ele... me perdi. Então, você precisa preparar os loaders
que são utilizados nas sections, porque os loaders têm um comportamento de cache. E aí isso indica para a página e para as sections que estão na página se ela pode ser cacheada ou não. E, enfim, eu trouxe esse diagrama aqui para mostrar a vocês como configurar um loader. Então, do mesmo jeito que na section a gente exporta o load em fallback, existe uma configuração que você pode botar no seu loader que se chama cache. E esse cache ela é um string de um enum, né? Que ou ela é undefined ou ela possui 3 valores. O valor default dela é no store. E o que é que significa isso? É que ele não vai cachear o resultado do loader, ele não vai permitir cachear a section e ele também não vai variar o cache burst. Eu vou explicar nos próximos passos o que é esse cache burst e como ele é constituído. Mas, a priori, ele não varia o cache burst. Perdão. O no cache, ele não vai permitir cachear o resultado do loader, mas ele permite que a section que usa esse loader, ela seja cacheável. E também ela pode variar o cache burst. E o stale validate, o resultado do loader pode ser cacheado, ele também permite que a section e a página seja cacheada e ele também pode variar o cache burst. Aqui tem um exemplo de como que você declara uma dessas 3 configurações. Lá no loader você bota um export const cache e um valor. Só relembrando, se você não botar nenhum export const cache, o default é no store. Beleza? Tá bom. Então eu vou falar agora o que é o cache burst. O cache burst é um mecanismo que a gente usa para variar a chave de cache daquela section async. Por que variar? Porque por uma prateleira de produtos. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo prático aqui. Eu vou entrar aqui no site, na página de produto. E como vocês podem ver, aqui, eu tenho esse cache burst. 4821799919. Se eu voltar e carregar uma outra section, ele mudou o cache burst. E a gente faz isso para que varie o cache dessa section aqui, que no caso é o detalhe de produto, porque senão, quando pessoas acessarem páginas diferentes, de produtos diferentes, vão ver sempre o mesmo componente com o dado errado, né? O dado cacheado de maneira inadequada. Beleza? Então, esse cache burst, ele é composto por a revision, que é a versão do seu site. Toda vez que você faz um deploy novo, é criada uma revision nova. E também o somatório de todos os cache keys de loaders das páginas. E aí, o loader, ele pode exportar o cache key. E por isso que eu falei aqui que um loader, ele pode variar o cache burst. Como que ele varia o cache burst? Perdão, retornando uma cache key. Beleza? Então, a cache key function tem esse tipo aqui, essa interface, recebe props rec ctx e ela retorna string ou null. E aqui eu tenho um exemplo de como implementar uma cache key. Se eu não me engano, isso daqui é de um product page, que eu estou vendo o slug aqui. Então, eu pego o props slug, eu pego o segment e eu pego o SKUID, eu sorteio os parâmetros e retorno a URL da página do request que eu recebi, sendo essa cache key. Beleza? Então, quando eu acesso barra, por exemplo, o site da Vtex, que tem um padrão de rota que é barra /slug barra p, se eu acesso barra produto A barra p, ele tem uma chave de cache, ele retorna uma cache key, e se eu tenho barra produto B barra p, eu retorno outra chave de key, uma outra cache key, quer dizer, e aí faz com que varie o cache burst e você consiga ver a section adequada. Beleza? Detalhe.
alguns casos de loader, eles são utilizados em contextos diferentes. Por exemplo, o loader de listagem de produto, em algumas plataformas, ele é utilizado também para search. E aí, quando utilizamos para search, por hora optamos por não cachear. E aí, como é que eu indico que é uma search e eu não quero que cacheie aquele loader? É se eu retornar null. E aí, quando você retorna null na cache key, ele volta e ele passa a servir como se fosse um loader que tem export const cache no store. Ele não cacheia e também não permite que a section seja cacheada, tá? Porque a gente entende que é uma página que varia muito e não faz sentido cachear, beleza? Essa parte geralmente é mais complexa. Alguém tem dúvidas? Tem uma dúvida aqui, mas eu vou pedir que tu continue e responda depois no chat por causa do tempo, brasileiro. Bom, beleza. Então é isso. No fim, complementando, isso daqui é mais a parte de configuração. E por que que a gente precisa dessas coisas? A gente tem uma regra de cache na CDN que faz com que cacheie uma section, né? E aí a chave de cache ela é composta por esses parâmetros aqui, que são as props, né? As query strings, que é feito no request do /dev/render, exceto o href. Como que a gente faz para variar pelo href? É justamente como eu falei, pela cache key. E aí, como que funciona do lado da CDN da gente, caso você esteja hospedando seu site através da Deco, e aí vai usar a CDN da gente, o browser faz o request, chega na CDN, a CDN faz o request, carrega a section, né, e retorna ela. E aí, se a section for cacheável, um outro usuário, quando ele fizer o request para aquela mesma section, se ele bater na mesma chave de cache, o request vai sair do browser, vai chegar na CDN e vai responder. Ele não vai no servidor para pedir para o server carregar e renderizar uma section. Então, com isso, a gente consegue fazer com que a renderização das páginas, das sections, sejam bem rápidas. Acho que é isso. Boa, brasileiro. Muitíssimo obrigado. Tem uma dúvida aqui Gigante, pendente, isso aqui é tá? gigante. Eu vou pedir que tu dê uma olhada depois. Inclusive a pergunta é de Hugo. No chat, tá? Não, qual foi a pergunta? A pergunta é se a section usa o conteúdo do loader, então o loader é cacheado indiretamente quando você tem um no cache no loader. O resultado do loader não é cacheado. Se você bater em /live /invoke passando as mesmas configs, ele vai rodar o loader de novo. Mas a section com aquele conteúdo, sim, ela vai ser cacheada por 1 minuto, que é a nossa regra que está definida lá no /deco/render, que ele retorna o smax age para cachear por 1 minuto em shared cache, que é no caso a Boa. CDN. Pois então vamos dar continuidade aqui. O brasileiro está convidado ainda a ficar no palco. Só pedir para tirar a tela. Boa. Dando continuidade, tá? Eu vou fazer aqui a apresentação do. Também que tá aberto, vice brasileiro. Vou fazer aqui a apresentação das atualizações do runtime, tá? O Deco Runtime, sim, menos atualizações do que o costume, mas muito trabalho grande aí nova heurística de Rebase. Então espero que vocês tenham sentido que quando você está precisando fazer Rebase, o sistema está funcionando como esperado, tá? E novamente, lembrando que se vocês encontrarem algum problema, podem deixar o Deco Ajuda, Bugs Initials ou deixar aí no chat, tá? Então, para dar continuidade, Muriel Dias vai se apresentar aqui agora, designer da Deco, e falar um pouquinho E aí, de gente? responder perguntas. Muri, por favor, se apresente em primeiro lugar. Design is my passion. Obrigada, Lucas. Gente, prazer. Pra quem não me conhece, sou Muriel, designer aqui na DEC. Temos perguntinhas hoje.
Muito bom. Isso. Eu vou Boa. começar fazendo aqui perguntas, tá? Eu vou botar aqui na ordem que o pessoal tá colocando e que tá pontuando, tá? Então, quem quiser aí é, destacar uma pergunta ou fazer qualquer, enfim, comentário, lembra de botar isso no slide. Eu vou já postar o link. Mas a primeira pergunta é como é a relação com os engenheiros de software, né? E aí estão perguntando aqui quantas vezes eles desobedecem o que você pede. Então, essa semana eu não desobedeci Muri em nada. Então, tô inocente disso. Trabalhei com ela? Não, mas Boa. Não, olha lá. Assim, a relação é muito boa. A gente é uma equipe pequena, né? Então, por mais que a gente esteja espalhado por várias partes aí do Brasil, tem uma relação muito próxima e a gente também se encontra, tenta se encontrar sempre uma vez por ano. Então, a gente tem esses encontros presenciais, mas a gente tem, não sei se vocês sabem, mas curiosidade sobre a Deca, né? A gente tem canais privados aqui no Discord. Então, sempre tem alguém ali numa sala disponível para falar, para tirar dúvida. Então, a relação realmente é muito boa e próxima, assim, com todos os engenheiros e engenheiras. e E sobre. quantas vezes eles ou elas... É raro, mas acontece muito. Eu tenho que ficar sempre com o olho ali em produção para ver o que tá rolando e tal. Mas assim, é muito bom, sim, mas não, acho que não tem muito essa questão de desobedecer, né? A gente é bem alinhado em tudo que a gente está fazendo. Mas acontece, das vezes eu olhar para a produção e ver aquela coisa e falar, nossa, o que você está fazendo aqui? Aí vou atrás ali de quem está fazendo, mas faz parte, muito bom. Boa. E como é que é a rotina de UX na Deco? Boa. Então, como a gente é um time muito pequeno, eu como designer, a gente acaba sendo generalista, faz um pouco de tudo, né? Então, para falar um pouco da nossa rotina na Deco, a gente tem sempre uma reunião e durante a semana eu faço QA, né? Que é também revisar o PR do pessoal de engenharia, ver como é que tá, tudo mais. Mas também tem uma parte de criação, de o que a gente está pensando um pouco no futuro, como que a gente vai fazer isso, né? Então, mais assim, de futuro. Então, varia, depende da demanda da semana, do que a gente está priorizando. Essas últimas semanas agora, por exemplo, bugs, né? Consultamos bugs, então teve muito essa questão de olhar para a produção, fazer teste, ver como é que está a experiência e tentar sempre melhorar. Mas é isso, Boa, Amori. de rotina. E agora uma pergunta mais de história. Tá, o pessoal tá dizendo que você tá travando um pouco, tá? Mas deu para acompanhar bem toda a resposta aqui. É uma pergunta mais de história, mais de Tô. você, então, por Boa, favor, foi pode ficar mal, à gente. vontade. A Sobre pergunta é por que design, história, né? qual que é Isso, o que é que essa? te chamou para essa área e Ah, tá. carreira? Boa, gente, perdão pela internet, tá um pouco ruim aqui hoje. Mas o que me chamou pro design? Eu sempre fui assim uma criança bem criativa, aquela pessoa que tirava 10 na aula de artes e mediana ali em, sei lá, matemática, português. Mas eu sempre me considerei uma pessoa muito criativa, sempre tive interesse assim por artes, e aí na hora de escolher a faculdade, eu tava assim, bom, preciso ir por esse caminho aqui, mas o que eu faço? Arquitetura e tudo mais? Aí, assim, né, naquela. É muito engraçado essas decisões que a gente faz nos mais jovens, né? Mas eu tava muito assim, cara, arquitetura, eu vou ficar desenhando casa o resto da minha vida. Queria uma coisa mais assim, que eu pudesse, né, tipo, fazer outras coisas, mas aí acabei escolhendo design de produto, porque sempre assim, as pessoas interagem com as coisas que eu faço. Então, o design de produto foi, na minha cabeça, na época, fazia mais sentido, assim. Mas é isso. Mas o que te chamou a atenção assim na área, principalmente agora pensando em carreira, que é estar próximo aí de desenvolvimento web? O que me chamou? Então, curiosidade é que eu comecei, na verdade, fazendo produtos físicos, né? Então, fiz a faculdade de produto, trabalhei muito tempo em consultoria desenhando produtos físicos. E aí depois comecei a ver, assim, na minha que era crescimento de carreira, enfim, até salário, várias culturas de empresa, que estavam tão alinhadas assim com o que eu queria. E aí acabei olhando assim outras áreas do design, e isso que eu acho que é bem legal no design, né? Você consegue olhar para uma variedade assim de coisas muito diversa. E aí acabei vendo assim essa área de design digital crescer mais. Na época
que eu fiz faculdade nem existia esse design digital na faculdade, né? Era ou design gráfico ou design de produto. E aí acabei enveredando para essa área, fazendo ali uns cursinhos online, vendo se me agradava. E achei muito legal e acabei mudando aí pro design digital. Boa, muito bem-vinda. Estão perguntando aqui ainda na linha sobre design e engenharia, a relação design e engenharia, na verdade, mais design, né? Que é sobre essa necessidade de ser pixel perfect. É uma questão de bobeira ou acha que é necessário para agregar? Como é que trabalha com isso? Então, eu acho que assim, dentro do contexto da Deco, né, em que a gente tem coisas acontecendo assim muito rápido, eu acho que o importante primeiro é você validar. Claro que tem que estar, né, utilizável assim as features que você vai colocar no ar. Mas acho que a gente também tem um pouco esse viés de fazer acontecer, validar e depois a gente aperfeiçoa, né? Então, não acho que você tem que ficar lapidando aquilo assim logo de início, antes mesmo de enfim, ver como é que é usar, né? Então, eu sou mais do viés fazer coisa bem feita, né? Você vai refinando aos poucos. Boa, tem mais um aqui, mas é mais agora sobre o modelo de trabalho, tá? Inclusive, se você quiser expandir depois, a pergunta é o quão trabalhoso é para o X é organizar as fontes utilizadas, tamanhos, ícones, cores e outros elementos. Mas se quiser também falar um pouquinho de como é que é o modo de trabalhar, por favor, fique à vontade. Não, muito bom. Quão trabalhoso é, né? Eu diria que no início da empresa é muito trabalhoso, porque tem que criar um design system do zero e são muitas decisões que você precisa tomar, enfim, qual fonte você vai usar, qual é o pacote de ícones que tem padrão mesa e tudo mais. Então, assim, eu diria que é bem trabalhoso, mas assim, a manutenção não tanto, né? Porque depois que você cria, aquilo deveria agilizar o seu trabalho ao invés de te demandar tanto, né? Então, tem ali uma manutenção. Eu diria que o mais trabalhoso é você validar o que está em produção de fato com o que está no Figma, né? Então, sempre está fazendo esse QA e alinhamento com o pessoal de engenharia para as coisas saírem tudo legal. Boa, eu vou pular a fila aqui e fazer uma pergunta que é pessoal, tá? Pessoal não, que é minha. Tá bom. 3 pontinhos na Deco. Por que que isso existe? E qual é a sua opinião sobre esse elemento? Eu diria que é um bem necessário. É, muitas, assim, em muitos cenários, né, você quer colocar todas as opções da pessoa, cara, não seria muitas opções. Então, acho que é interessante deixar algumas opções que não são tão no fluxo principal feito ali, escondidas para você, enfim, quando precisar, já é meio que num consciente coletivo de que aquilo tem mais opções. Então, o mais opções esconde, mas é isso. Então, a gente usa esse recurso, por mais que às vezes, né, não seja tão, assim, né, ideal. Três Boa, obrigado pela pontinhos, resposta, amor. três pontinhos na interface que você clica para aparecer mais opções. Vamos aqui dar continuidade. Tem outra pergunta que é: eu tenho 1,58 m. Consigo participar dessa equipe pequena, caso da Deco? Aí a pergunta, né? Como é que tu entrou na Deco? E como é que foi? Se a gente tem um processo seletivo, como é que opera isso? Não, a Deco é uma empresa diversa. É muito capaz, assim, tecnicamente. Então, são pessoas que eu admiro muitíssimo e tenho afinidade também cultural, né? Isso é super importante. Então, é maravilhoso trabalhar. Como aqui na Deco. Eu acho que como qualquer empresa pequena, né? Os fundadores, quando estão criando assim uma empresa, eles sempre olham para pessoas que conhecem e que, enfim, já viu o trabalho e tudo mais. Então, o Guilherme, que é um dos fundadores da Deco, né? Era meu amigo pessoal. Então, antes de entrar na Deco, ele já me conhecia, a gente já acompanha a carreira um do outro.
E aí me chamou para participar e eu, por mais também que tenha aquela questão, né, tipo, nossa, mas tá começando agora, tal, aquele friozinho na barriga, mas eu tava bem motivada e embarquei nessa aí com todo mundo. E qual que era mais? Tinha mais alguma, né? Exatamente. E muito legal, ainda bem que a Mariela colocou aqui no chat. O Lucis tem um blog, inclusive eles acompanharam o blog do Lucis, tem conteúdo muito, muito legal lá, irregular que ele vai fazendo. Mas ele fez esse blog post de como trabalhar na Deco. E assim, tem muito essa questão de, eu diria, de você conhecer o pessoal da Deco, conhecer alguém que te indicou, né? Acho que quando tem uma indicação, geralmente é bem forte e a gente considera muito isso, né? Mas eu diria que também tem outros caminhos, né? De você, sei lá, falar na comunidade aqui, né? Interagir com a gente, fazer perguntas, mandar mensagem pra gente para saber mais, até para se aplicar direto para a Deco, né? A gente tem muita essa abertura. E eu diria que tem vários caminhos, né? Tem esse caminho de você falar com alguém, de você mostrar seu trabalho, se envolver na comunidade, e aí a gente se interessar pelo seu trabalho, né? Então, diversos caminhos de que você poderia seguir aí. Mas é isso. Boa. Eu tenho espaço aqui para mais, talvez, 2 perguntas, tá, gente? Então lembre-se de pontuar lá no Slido. Algumas perguntas vão ficar pendentes, mas o Muri pode até responder no chat depois. Mas a pergunta que está aqui no topo é: por que que os designers não gostam de fazer layout mobile? Isso é verdade? Perdão, não. Não, acho que assim, em geral não diria que é uma falácia, né? Mas nós ainda não temos se essa foi a indireta, que não temos Deco no mobile, né? Mas é uma coisa que vamos priorizar em breve, gente. Teremos sim, mas por enquanto é isso, né? Precisamos colocar na frente as prioridades, assim, e isso por enquanto não é. Mas me digam, se vocês acham que é super importante, enfim, que é uma coisa que vocês querem muito, por favor, me digam que a gente prioriza aqui dentro, entende necessidade de cada um. Acho que estamos sempre abertos a feedback, então por favor, me mandem sempre. Ganham pontos comigo aí na comunidade quem mandar feedback. Boa, eu não senti indireta não, tá? Eu senti mais. Tá. Eu diria mais até que é um problema de engenheiro não gostar de trabalhar do mobile do que designers não fazerem responsividade, tá? Pelo menos da minha parte eu tenho alguns probleminhas. Mas tudo bem. A outra pergunta que eu tenho aqui pendente enquanto isso, por favor, respondam no chat se vocês querem Deco Admin Mobile, tá? Até que Por favor, vou profundidade de adotar. nível técnico é importante você entender para projetar em sintonia com os engenheiros, facilitando processos e etc. É, eu acho que você tem que ter um entendimento de como funciona, porque muitas vezes a forma que o designer pensou uma coisa está completamente em contradição. Não diria completamente, né? Porque se a pessoa se aprofundou no assunto, não está completamente. Mas pode ser que na engenharia não faça tanto sentido. Então, é importante você entender minimamente de como é a arquitetura do produto e como é que funciona na engenharia. Mas eu, por exemplo, sou uma designer que eu não sei codar. Então, não diria que assim, você precisa saber muito profundamente. Acho que o básico e o alinhamento ali com o pessoal, com certeza, é importante ter. Boa. Eu vou deixar a última pergunta, tá? Aí eu vou puxar aqui entre as que estão empatadas, a de Maria. Quais você considera que são os maiores desafios como uma mulher na tecnologia? Como você se sente numa equipe indústria majoritariamente masculina? É um fato que a gente precisa lidar, mas não quer dizer que a gente não precisa fazer nada a respeito, né? Então, na DEC também a gente sempre preza por ter cada vez mais mulheres, e eu sou uma pessoa que levanta também essa bandeira de, pô, será que a gente está com uma proporção muito desigual, né? Então, eu diria que, como mulher, assim, é sempre meu papel também puxar outras mulheres e incentivar mulheres a entrarem nessa área. Mas é isso, é um fato que a gente precisa e faz também negar que isso existe. Mori, alguma declaração, alguma mensagem pro pessoal pra gente encerrar esse nosso Q&A? Pra mim muito prazeroso, tá? Bom, espero que você tenha gostado também, então, por favor, aí um recado. Legal, se vocês quiserem também que a gente faça isso com outras pessoas do time, acho que pode ser legal, né? E a gente vai apresentando também aos poucos o time da Deco. Enfim, esse quadro vai, vai esgotar bem rapidamente, porque nós somos um time enorme.
mas um pouco sobre design. E acho que a mensagem que eu queria também passar é: deem feedback, gente. Eu estou muito aberta sempre a casos que estão funcionando, sugestões de melhoria, mas estou sempre aberto a ouvir aí. Bom, obrigadão então, Mori, pela participação aqui, pelo trabalho. E eu vou dar aqui continuidade ao nosso community. Graphic design Valeu, is gente. my passion. Bom, gente, antes de puxar o último tópico, eu vou dar aqui alguns updates, especificamente agora do admin, tá certo? E aí vocês podem ver que a lista tá grande. Enquanto isso, eu vou até já chamar no palco aqui Candeia, e suba para se preparar para a apresentação que vem a seguir. Eu adoro brincar de acha a figurinha aqui no meio dos participantes. Bom, gente, o que é que a gente teve no admin, tá? O Asset Library ele foi atualizado, então vocês já podem estar vendo isso agora, tá? E a maneira como a gente está trabalhando com envs foi atualizada. Então, um recado muito importante: as envs que foram criadas até então, até antes dessa atualização, tá? Que são envs antigas, vocês vão ver um recado de update. Façam um update para não perder o conteúdo dessa env até o dia 9 de setembro. A gente está convidando isso porque as novas envs, os novos ambientes de trabalho, eles estão muito mais acelerados e muito mais amigáveis e menos suscetíveis a erros, tá? Outra novidade que a gente está tendo é sobre os erros na Deco, tá? Então eu adoraria muito mostrar, se eu tivesse achado onde está meu WhatsApp. Achei aqui. Então o que é que a gente teve aí de novidades dos que eu estou falando de erros, tá? Quando você tem um erro agora, vocês vão ver uma mensagenzinha indicando um erro ID. Esse erro ID, por favor, tire o print e de preferência copie isso textualmente quando vocês precisarem de uma ajuda. Então, quando cadastrar um erro lá no Deco Ajuda que vocês não sabem como tratar, ou se vocês estiverem passando por uma dificuldade, copie esse erro, porque agora a gente consegue ter uma metrificação do que é que está acontecendo quando esse erro acontece, tá? Então esses são os dois avisos que eu queria, dois avisos principais que eu queria dar. Atualizem suas envs até o dia 9 de setembro e quando forem trabalhar com erro, lembre de notificar a gente, tá? E queria puxar aqui Candeia, que vai falar aí sobre os internos, sobre como é que funciona aí o runtime da Deco. Candeia já conhecido aqui da comunidade, mas se apresente, Candeia, para quem não lhe conhece. O papai chegou! Fala, pessoal, vocês estão me escutando bem? Todo mundo Yes! escutando? Boa! Para quem não me conhece, eu sou Marcos Candeia, mais conhecido como Candeia. Sou engenheiro aqui na Deco. Tô aqui não desde o começo, mas vi muita coisa acontecer. E hoje eu tô aqui para falar de uma das coisas que vocês mais usam, mas talvez não saibam como funciona internamente. Isso tudo começou porque a gente resolveu um bug cabeludo ontem na Zdog. Eu não pedi permissão para mostrar o código deles. Eu vou dizer qual foi o bug no final, mas eu vou pegar essa oportunidade para mostrar um pouco de como funcionam as coisas internamente, tá? Vamos lá. Vocês me avisam aí quando vocês verem minha tela. Eu vou compartilhar agora. Yes! Ok. Fechar isso aqui para vocês não verem nada comprometedor. Agora sim, estamos aqui. Beleza. Então a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês e quero colocar aqui na tela pra vocês refletirem é quem nunca viu um JSONzinho desse aqui. Eu quero que vocês interajam com a gente. Todo mundo olhando pra um JSONzinho desse aqui. Todo mundo já viu um desse aqui? Quem não viu ou quem viu, reage aí. Bota aí um pull, por favor. Bom, um JSONzinho desse aqui. Vou botar um pull. Quem já viu esse JSON? E aí vocês reagem com mais um, talvez. E o outro é quem entende esse JSON. Tem gente que não viu. Quem entende na minha pergunta? Ah, boa, obrigado, Mariela. Votem aí no da Mariela. Eu quero saber quem já viu e eu quero saber quem entende. São as duas perguntas. Mas enquanto vocês vão respondendo aí, tô curioso pra saber, principalmente quem entende, porque eu acho que ele é bem comum no dia a dia da gente, e no Admin 2.0 ela é mais comum ainda, na verdade. Ele está nos repositórios de vocês, né?
A gente basicamente agora resolveu, não, isso aqui é importante, não dá para esconder das pessoas. As pessoas precisam ver isso aqui e entender, principalmente os desenvolvedores. Mas tenho certeza que quando tem um probleminha que o form não vai direito, não sei o que, já tem gente aí que altera direto o JSON. Então, é bom entender como é que ele é assim, qual é a ideia dele e de onde ele foi inspirado, tá? Para entender esse JSON aqui, a gente precisa entender alguns conceitos. E é aí que eu vou falar um pouquinho da nossa engine, tá? Eu aproveitei e escrevi, melhorei um README do Deco, da engine, da nossa engine. Então, o Deco, nosso repositório DecoCX/Deco, a gente chama ele de runtime. Por que ele é runtime? O que é um runtime, né? O runtime é aquele cara em tempo de execução, ele está rodando com o seu código. Então, ele ajuda seu código a rodar, ele está rodando junto do seu código. Dá para pensar como uma lib, mas o runtime é mais que isso, principalmente algumas linguagens que tem runtime. Por exemplo, o Deno é um runtime JavaScript. Porque ele pega JavaScript e roda JavaScript. E ele faz coisas que você nem sabe. Por exemplo, o Deno, lá dentro, usa V8 e tem um garbage collector. E é por isso que você não precisa liberar a memória, alocar a memória. O runtime está fazendo isso para você. Então, é um código que roda lá, tá no meio do seu, né? Quando você está rodando seu código, você não roda só seu código. Na real, você roda seu código com o do runtime, do Deno. Quando você dá um Deno read file, existe um código que roda ali, né? Que é o do Deno namespace. É o código que já vem no runtime, né? Até, por exemplo, o sistema operacional da gente é um programa que roda, né? Então dá para imaginar ele como runtime também dos nossos códigos. Então a Deco é um runtime e dentro do runtime a gente tem uma engine de configuração que a gente chama de config resolver, né? Ele resolve configurações. Então, para entender esse JSON, eu melhorei aqui um pouquinho do README, mas tem basicamente dois conceitos atualmente. Talvez a gente vá dar uma simplificada no futuro, mas por enquanto só tem dois. Deixa eu ver se a gente respondeu. Essa galera que entende aí. Vamos ver. Beleza. Tem dois conceitos principais, que vocês provavelmente nunca ouviram falar deles, porque a gente fala de um conceito um pouquinho maior, que eu vou falar deles também, que são os blocos. Mas aqui eu quero falar de dois, que são da engine, que é o que eu chamei de resolvers e resolvables. O que são resolvers? Resolvers são funções, tá? Funções que rodam em um contexto específico, e elas recebem um input e retornam um output. Então elas retornam alguma coisa. São basicamente isso. Você pensa num resolver como uma função. Recebe input, retorna output. Isso aqui foi altamente inspirado em GraphQL. Do jeito que GraphQL roda as coisas. Porque daqui a pouco vocês vão ver que é interessante, em termos de performance, rodar as coisas desse jeito, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas aqui, por enquanto, só precisa entender que existem resolvers, que são funções. Resolvers é uma função, é a única coisa que você precisa pensar. Elas recebem um input qualquer e retorna um output. Também recebe um contexto na qual ela está rodando e tal. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. Existem resolvers, tá? Certo? A segunda coisa que precisa entender são resolvables. O que são resolvables? Eles são versões de resolvers serializáveis, né? Porque dá para você escrever um JSON de qualquer tipo de dado. Eu posso escrever um array, um objeto, um string, um número, né? Existem os dados JavaScript que são serializáveis, a gente chama. Serializável significa que eu consigo escrever em JSON. Vamos pensar assim. Eu consigo pegar esse negócio que está na memória e escrever um JSON e salvar no disco, por exemplo, e salvar no banco de dados. Funções não são assim, né? A gente não consegue salvar uma função no banco de dados. Então, o jeito que a gente criou de salvar funções do banco de dados é o que a gente chama de resolvable. São JSONs que não salvam funções, mas salvam apontamentos para funções, baseado num nome. Então, os resolvables, eles têm nomes. E tem vamos pensar assim, um ID, é uma referência para aquele resolvable. E parâmetros, porque o que é uma chamada de uma função na prática? É o nome da função e seus parâmetros. Se você tem o nome da função e os parâmetros, você tem um retorno da função. Então, uma chamada de função eu consigo serializar como essas duas coisas. O nome da função e os parâmetros, né? Então, essas duas coisas são principais aqui. Os resolvables são resolvers salvos. A gente pode pensar como isso, tá? E a gente tem um algoritmozinho aqui, bem legal. Mas que antes eu quero mostrar aqui no Scala Draw como é que funciona. Esse carinha aqui, no final desse JSON, quando você está rodando lá em uma section e recebe esse JSON, não é esse JSON que você vê, né? Você vê o resultado do PLP Loader, né? Você vê o resultado do Price TS. Você não vê esse JSON que a gente está vendo aqui. Mas como é que isso acontece por baixo dos panos, né? Primeira coisa é que a gente consegue escrever um objeto JavaScript como
dependências e propriedades e dependências dessas propriedades, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que esse objeto aqui, ele tem 2 nós. Inclusive esse product photos é para estar aqui embaixo, para fazer sentido com o que está ali embaixo. Pronto. Ajeitei, ninguém viu. Esse carinha aqui tem 3 nós, né? 3 chaves, vamos pensar assim. Products, Product Price e Product Photos, certo? Olha só para elas por enquanto. Eu consigo representar esses carinha como essas bolinhas aqui. E as relações entre essas bolinhas e outros objetos, que são o que eles são, né? Eu posso imaginar como setinhas. E no final eu consigo gerar um grafo, né? Para quem conhece, essa representaçãozinha de onde você tem o que a gente chama de nós, que são essas bolinhas. A gente tem as relações, que são os edges, que eu esqueci como a gente chama, as arestas, em português, né? Então a gente tem essas arestas que pode ter direção ou não, nesse caso aqui eu estou definindo uma direção. E a gente, dentro das bolinhas, a gente tem 3 opções, no caso da Deco. Ele pode ser uma propriedade, por exemplo, product ser uma propriedade. Ele pode ser um resolvable, como a gente já viu ali, pode ser o PLP loader, por exemplo, nesse caso aqui, que é um cara que está salvo, né, que eu já expliquei para vocês. Ou ele pode ser um resolver, que é uma função, que é o .ts aqui, por exemplo, do price.ts, né? Então, pode ser essas 3 coisas. E aí, dá para você representar esse objeto, esse JSONzinho, nesse grande grafo aqui. E o que a gente faz é um algoritmo de resolução de configuração, que é isso que acontece aqui na engine. Então, eu usei esse mermaid aqui, o GPT me ajudou a escrever esse mermaid aqui, diagrama, que entende mais ou menos como é que funciona. A primeira coisa do algoritmo tá bom, eu quero transformar esse objeto aqui que eu estou vendo em um objeto que eu recebo lá na section, ou seja, em uma configuração resolvida, né? O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que saber é um resolvable, esse resolvable ID é a mesma coisa, tá? É um resolvable, ou seja, não é uma função. Se sim, então eu preciso de um estado, que é o estado do nosso site, que é aquele JSON grandão com todas as chaves que tem nome. E aí, depois eu pego esse negócio do estado, deveria ter uma seta voltando, mas volto para aqui. Então, beleza, agora que eu tenho do estado, eu pergunto de novo. É um resolvable? Agora não é mais um resolvable. É um objeto. É um user provided resolvable aqui, no mermaid diagrama. Beleza, então eu tenho agora, vamos supor, eu tô agora nesse products aqui. Já tô nesse products aqui. Não, nesse aqui não, que esse aqui eu vou cair no resolvable. Nesse price formatter, vamos supor. Agora que eu estou nesse price formatter, eu vejo, ele é um valor primitivo. Se for um primitivo, um string, por exemplo, está resolvido, acabou. Não tenho mais o que fazer. Um string, uma função, é um valor primitivo, um número. Eu não tenho muito o que fazer com isso, né? Mas, nesse caso, não é um valor primitivo. Ele tem o quê? Um underline, o famoso underline resolve type. Ele tem um resolve type? Beleza. Se ele tem um resolve type, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que resolver ele. O resolve type é válido para quem já viu esse errozinho aqui, ó, que vocês veem às vezes, que é o dangling reference, que é quando você, por exemplo, apagou um loader e ainda está usando ele, aí você recebe um dangling reference. Se for válido, se não for válido, você vai receber um dangling reference, não existe. Se não, eu resolvo com a função, né? Então eu chamo a função com aqueles parâmetros. E aí no final eu tenho um valor resolvido, tá? Mas não é feito de qualquer forma possível. Ele é feito, então, por exemplo, se eu desse esse grafo aqui para vocês, por onde vocês começariam? Acho que algumas pessoas vão responder certo já. Hugo pode responder certo se quiser. Mas tem várias propriedades aqui. Qual é a primeira coisa que vocês iriam resolver aqui? Deixa eu voltar aqui para o Discord só para ver. Tá muito bom o chat aqui. Eu não tô lendo, hein? Pelo começo. É um bom começo. Boa. O começo é uma coisa interessante. Aí, como é que você acha o começo? Isso é um algoritmo conhecido. Antes vamos falar como é que seria a lógica aqui. Eu não consigo te dar products. Por quê? Porque para eu te dar products, eu preciso saber o que é PLP, né? E nesse caso aqui, uma coisa interessante é que veja que tem 2 carinhas que usam PLP loader. Vocês estão vendo aí, né? O mesmo loader. Então eles apontam para o mesmo loader, tá? Então o que vai acontecer aqui?
eu não consigo resolver products, então não dá para começar com ele. Ah, eu consigo resolver prices? Não, porque para resolver prices eu teria que resolver products. Para resolver products eu tenho que resolver PLP loader e nananã, que tem que resolver isso aqui. Eu não consigo começar com esse. Também não consigo começar com esse. Ah, eu consigo começar com esse? Consigo. Por quê? Porque ele não tem nenhuma dependência. Eu consigo começar com esse? Consigo, porque ele não tem nenhuma dependência. E com esse? Consigo também, que eu não tenho nenhuma dependência. Então, qual é a ideia aqui? É um algoritmo que se chama Topological Sorting. Ele se baseia basicamente em... Depois que você criou essa imagem desse grafo aqui, você olha para todas as bolinhas e você olha as bolinhas na qual não está saindo nenhuma setinha. Essa bolinha está saindo setinha? Não. Essa bolinha tá setinha? Não. Essa bolinha tá saindo setinha? Não. Então, esses caras são os caras que eu tenho que rodar primeiro. Que faz sentido, né? São as funções. Olha que legal. Então, o que é o legal desse algoritmo? Eu consigo vir aqui e tirar esses caras em paralelo. Então, nossos loaders, o primeiro motivo da gente usar o Topological Sort, nossos loaders rodam em paralelo quando pode, né? Ou seja, quando eles de fato estão ali no mesmo nível, vamos pensar assim. Porque ele não depende de ninguém. Então, tudo que não depende de nada vai rodar em paralelo. Aí, esse algoritmo é legal porque ele é recursivo. Depois que eu fizer esse passo, que suponha que eu já resolvi esses carinhas aqui. Então, eu vou tirar eles aqui por enquanto. Tirar eles aqui, vamos tirar eles aqui, vamos tirar eles aqui. Pronto. Agora eu tenho resultados das chamadas desses loaders, concordam? Se eu tenho os resultados das chamadas desses loaders, eu posso tirar ele do grafo, porque já tem os resultados. E agora eu repito o passo que eu acabei de falar para vocês. Eu vou em todas as bolinhas que não tem setinha saindo. Essa bolinha não tem setinha saindo. Essa bolinha tem setinha saindo, né? Essa bolinha não tem setinha saindo. E essa bolinha não tem setinha saindo. Então eu posso rodar elas, porque elas não dependem de nenhum dado. E assim vai, né? Então, eventualmente eu vou tirar todas as bolinhas e tudo que não tiver setinha saindo, eu vou basicamente rodar em paralelo. E é assim que funciona atualmente. Veja que nesse nível aqui, uma coisa interessante é que não tem ainda a ideia de loader, section e action, tá? Eu vou introduzir ela daqui a pouco. A gente tá com pouco tempo, mas eu vou tentar ser rápido. Então a gente roda esse topological sort, mas a gente roda todas as vezes? Não. A gente roda uma vez só, para quando o dado tá salvo. Que é essa outra parte desse diagrama, que a gente chama de hint, né? O que é um hint? Me diga quais são as chaves que eu tenho que resolver aqui. Depois eu posso mostrar um hint para vocês aqui, como é que fica o objeto. Aí ele, beleza, eu tenho os hints, então se eu não tenho os hints, eu tenho que rodar o topological sort. Se eu já tenho, eu uso o que está cacheado, porque como está salvo, eu só preciso calcular uma vez. Aqui é o exemplo que eu estava mostrando para vocês. Então, eu tenho lá um cara para resolver. Eu tenho a propriedade A e a propriedade B. Eu resolvo a A e B em paralelo e combino os resultados, tá? Essa é a parte mais core da engine. A segunda parte, que é a que a gente mais conhece, são os famosos blocos. O que é o bloco? Como o resolver lá, ele é uma função que ele não está importando qual é o input e o output dele, tá? Ele é só uma função. Dá para pensar que ele é muito parecido com o loader, tá? Então, como ele é só uma função, ele não tem nenhuma lógica, não faria sentido só criar um monte de função por aí. A gente resolveu especializar algumas delas, que vocês já conhecem, que são os blocos. Então, os blocos lá têm um tipo bem definido, porque, por exemplo, o loader, você define qual tipo retorna. A section sempre tem que ser um JSX. O matcher sempre tem que ser um booleano. A gente decidiu especializar. E isso só está organizado em pastas. Aqui é a carinha de um bloco. Acho que não vale a pena aprofundar tanto. Mas só para vocês saberem mais ou menos qual é a ideia, existe uma pasta lá no Deco chamada blocks, que tem um arquivo chamado loader, que ele diz, qual é a pasta do loader? É essa aqui. Como é que ele também explica como é que eu introspecto um loader, ou seja, como é que eu pego um arquivo que tem um loader e sei qual é o JSON schema que vai gerar o formulário. É o bloco que fala. Como é que eu transformo o loader num resolver? É o bloco que fala. Porque no final tudo é resolver para a engine. Mas existe o loader, existe a section. Como é que a section se transforma num resolver? É o bloco que diz. Então ele pega um loader e transforma num resolver. Então o loader tem várias coisas. O loader tem, por exemplo, ele roda com cache, que foi o que o brasileiro falou. Quando o loader está dentro de uma section, a gente faz um comportamento especial, que é o que aconteceu, por exemplo, na Zdog, já falando do problema. No caso dos loaders, quando dá erro dentro de uma section, perceba aqui, voltando para o algoritmo, se eu der erro nesse loader aqui,
eu ainda tenho mais 2 para resolver. O que é que eu faria? O que é que eu posso fazer? Eu posso, como opção, quebrar tudo e dizer, ó, não consegui o dado da propriedade produtos, acabou. Não vou mais fazer mais nada porque não tem o que fazer. Essa é uma opção. A gente não decidiu fazer isso. O que é que a gente decidiu fazer? Quando um loader dá erro, seja ele qual for, a gente retorna um resultado fake. O que é um resultado fake? É um objetozinho lá, que se você acessar ele, você vai tomar um erro. Mas enquanto você não acessar, você não toma erro. A gente faz isso. Por quê? Porque isso dá a oportunidade de quem depender desse tipo receber esse tipo, mas só a propriedade products que deu erro. Os outros você pode usar. Significa que se você nunca acessa products, a primeira conclusão disso é, se você nunca acessa products, você nunca vai tomar o erro. E se você acessa products, olha que legal. Você tem a oportunidade de rodar o seu error boundary da section. Ou seja, é aqueles momentos que a página não quebra por inteiro, quebra só a section específica. Por quê? Porque a gente não quebrou tudo porque um loader deu errado. A gente deu um objeto para você, que a gente chama de wrap. A gente wrap um objeto para você que quando você acessa aqui dá erro. Como a gente acessa os objetos dentro da section, por exemplo, para fazer um products.map, nesse momento é que vai dar erro. E às vezes, por exemplo, acontece no async handling, que é o famoso erro do abort signal. Então, se você acessa lá e dá um abort signal, isso não é um problema, porque a gente sabe lidar com o abort signal, a gente sabe que é o async handling. Mas se você capturar o abort signal, por exemplo, você meio que perde de passar a informação para cima. Isso talvez seja outra história. Mas esse é o bloco de loader, como eu falei, e ele tem configurações específicas. E por último é o manifesto. O que é o manifesto? É a junção dos blocos. É um lugar onde a gente basicamente cria a coleção dos blocos que você tem no seu site, e a gente tem um grande arquivo. Esse arquivo de manifesto geralmente está ligado a uma app, ou sempre está ligado a uma app. Essa app, quando instalada, faz com que os blocos do manifesto fiquem disponíveis para ser usados, e a coleção de apps instaladas te diz todos os blocos que podem ser possíveis no seu site. E com isso, com um grande JSON que a gente já conhece, né, o Decofile lá, por exemplo, se eu vim em qualquer site Deco e pegar o ponto .decofile, ele me retorna esse JSON grandão aqui, né? Então, com esse JSON e com o manifesto, eu vou ter a possibilidade de rodar aquele algoritmo que eu acabei de mostrar para vocês, que diz, resolve para mim esse JSON, ou resolve para mim o PLP Loader, e ele vai fazer a mesma coisa. Uma coisa interessante que eu mostrei para vocês aqui, é que esses dois carinhas, eles apontam para o mesmo loader. Isso é o que faz a gente deduplicar requests. Então, deduplicar resoluções de configurações. Porque dentro de um mesmo ciclo de resolução, a gente não resolve 2 vezes o PLP Loader, que já foi resolvido. Então, além de ser em paralelo, a gente deduplica as resoluções, mesmo que sejam em níveis separados, inclusive. Eu acho que é isso. Eu não aprofundei muito no problema das DOG, porque eu acho que talvez fosse mais rico dar essa introdução antes. Eu acho que na próxima Comment Call a gente pode falar como é que funciona dentro da engine essa ideia de fazer wrap dos errors e rodar o error boundary e aí talvez chegar no problema que a gente resolveu lá na ZDog. Mas para quem tem curiosidade, esse aqui é uma Wikipedia do Topological Sort para dar uma olhada, que ele é bem legal também. E eu acho que é isso. Boa! Gigante, isso aqui é gigante. Essa Community Call já tá saindo em uma série de vídeos que a gente vai produzir, é isso, Candeia? Tá se comprometendo? Quem sabe, hein? Se gostarem, talvez. Pessoal, por favor, então deixa aí a nota no form, responde no form e responde no chat também se curtiram, se querem esse tipo de aprofundamento em cima da engine da Deco, ou apps ou alguma parte, tá? Por favor, especifiquem para poder enriquecer aqui a Community Call e o que mostrar aquilo que vocês têm interesse também, tá? Bom, pessoal, a gente já passou um pouquinho do tempo, então eu vou encerrar por aqui, mas agradecer demais a presença de todos, a produção aí de Lucas e, claro, todo mundo que apresentou aqui hoje, Brasileiro, Muri e Candeia. E aí, conto com vocês semana que vem, tá? Tchau, tchau, pessoal.